Salmo de número 32, salmo atribuído ao rei Davi, um salmo de arrependimento, e confissão de pecado e o perdão de Deus. Esse salmo ele é atribuído àquele momento em que Davi pede perdão pelo pecado com Batseba e o assassinato de Urias, o marido dela. Davi, o salmo, eles dizem que é um salmo de instrução. Aí eles chamam de masquil, porque ele não só é apenas a oração de Davi, mas ele traz um ensino espiritual muito forte aí de Davi. É um salmo bem rico e essa ele é o caminho completo assim que ele tomou, é o que a gente fala sempre. Não tem esse negócio de 7 passos para isso, mas eu tenho aqui uma instrução de que Davi, como que ele fez para sair desse momento em que ele ficou mais de um ano, no mínimo, foi o pecado dele com Batseba, porque do adultério a criança ser gerada e depois ela ficou doente, morreu, até Natan chegar para ele. Nós temos aí praticamente todo o processo, um ano aí, e aí só depois que houve o arrependimento. Então tem esse pecado que ficou oculto na vida de Davi, não que ficou oculto, todo mundo sabia do pecado de Davi, mas ele não falou com Deus. E aí o sofrimento que é gerado por esse pecado, até que ele confesse para Deus, e ele pede perdão a Deus, e aí sim a vida dele é restaurada. O Salmo 32 vai trazer esta, essa estrutura aí. Então vamos lá. A, a felicidade aí do perdão, quando a gente consegue o perdão de Deus. Verso 1: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Davi glorifica a Deus e porque ele entende que a transgressão dele foi perdoada. Aparece 3 palavras diferentes no hebraico para pecado. Então ele chama ali, né, o pechá, que é a rebelião consciente. Assim, eu sei que eu estou fazendo errado e eu vou fazer. Tudo é pecado. Não tem essa aqui de esse é menos ou esse é mais. Não, eu tenho consciência. Davi tinha consciência do pecado de Batseba, tinha consciência do assassinato de Urias, mas por algum motivo ele acreditou que, sei lá, né, a gente às vezes acredita que, não sei, né, é difícil saber, né, além do pechá, o chatá, eu sempre brinco, né, eu falo, pecado sempre é chata, né, o chatá é um erro, uma falha, você errou no processo, no caminhar, falhou, e Avon, que não é um perfume, mas no hebraico é questão de distorção interior, falta de caráter mesmo, a iniquidade. Você geralmente é assim, o hábito, a iniquidade é o hábito de você pecar em alguma coisa. Quem tem problema aí, às vezes com a mentira, qualquer coisinha. A mentira tem a ver com a covardia também. Às vezes a gente acha de ser covarde é uma mentira, porque na pressão você começa a justificar situações para não ser descoberto, para não ser é, confrontado. E essa questão, né, às vezes a pornografia, a pessoa entre outros, é só exemplo aí, lógico que pecado é pecado. Então mas eu tenho também 3 ações de Deus. Deus traz isso. Mas antes, vamos ler lá Romanos capítulo 4, versos 7 e 8. Romanos capítulo 4, versos 7 e 8. Ah, o legal do salmo pequeno é que a gente tem tempo de explorar, é um salmo grande,
já demanda mais tempo. Bem-aventurado aquele cujas iniquidades são perdoadas. Paulo vai citar o Salmo. Bem-aventurado a quem o Senhor jamais imputará pecado. Ou seja, coloca ali esse pecado em evidência. Voltando no Salmo 2, Salmo 32, verso 2, no Salmo 32, verso 2, e aí, bem-aventurado, né? A, o Berash aí, né? Bem-aventurado, feliz. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito. E aí é bem legal porque o espírito, ele fala, não há dolo, não há engano, não há mentira. Deus não só não atribui o pecado. Então, olha só, o verso 1, ele traz o perdão. É, existe nesses dois versos três ações de Deus na nossa vida diante da confissão de pecado. Uma vez que eu me proponho a confessar o meu pecado diante de Deus, assim como foi o filho pródigo, irei até meu pai e confessarei o meu pecado diante de Deus. E ele, ó, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Então Deus traz o perdão. Primeira ação de Deus é perdoar. Então você se sente livre daquele jugo, daquela amarra, daquele agrilhão nas algemas do pecado, cujo pecado é coberto, ou seja, Deus cobre, não existe, você não vê. A ideia é não ver, como diz Isaías, lançado do mar ali, do esquecimento, você não vê mais aquele pecado. E bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e cujo, então não está imputado. É um perdão completo. Ele foi perdoado, foi esquecido e não traz de volta esse pecado. Não é algo que você toda hora está lá, ó, oh, tudo bem. Ah, você pediu perdão, você pediu, mas lembra, você fez isso, lembra, você fez isso, lembra. Né? Quem faz esse papel é o acusador, é o diabo. Qualquer pessoa que, uma vez que você pediu perdão, é, diante de Deus, e esse perdão, lógico, o arrependimento é genuíno. Até esse negócio que as pessoas ficam, mas o arrependimento é genuíno. Não. Quem somos nós para saber isso? Gente, quem vai saber é Deus, se é genuíno, não é, se é verdadeiro, não é. Isso é a pessoa com Deus. O nosso papel é o perdão, e que não é fácil, às vezes, pelas marcas que a gente deixa na vida das pessoas. Mas se você olhar bem e perguntar para o Espírito Santo, e isso é muito importante, porque umas pessoas que às vezes são magoadas, elas realmente esquecem que magoam outras pessoas, que ofendem outras pessoas, que magoam muito mais outras pessoas. João, vamos segundo Coríntios 5:19, eu ia ler João, mas segundo Coríntios, capítulo 5, verso 19. Segundo a carta de Coríntios, capítulo 5, verso 19, a saga lá do menino lá, né? A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Olha que coisa linda é essa palavra do Senhor. Deus estava com Cristo, a gente saiu de uma Páscoa agora, da ressurreição de Cristo. Ele estava ali com Deus, nos reconciliando consigo o mundo. Na verdade, lembra lá de Gênesis, a maldição, capítulo 3 de Gênesis, que Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. Agora ele vai reconciliar toda a criação em Jesus, porque toda a criação estava condenada por causa do pecado de Adão, nosso pecado, e agora ele vai reconciliar, e não imputando aos homens as suas transgressões. Ou seja, ele não vem para nos acusar, ele vem para nos libertar. Gente,
e nos confiou a palavra da reconciliação, para ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus. Esse é o nosso ministério, essa é a nossa missão. O evangelho da graça, o evangelho do perdão e da reconciliação. Voltando ao verso 3 do Salmo, Salmo 32, verso 3, e aí ele continua, né, ele traz agora essa questão do peso do pecado. Então, ó, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Em, o sofrimento antes da confissão de Davi é o peso do pecado escondido. Literalmente, os ossos deles era envelhecido, a gente se sente desanimado, cansado, irritado, gemido ali era constante. Até o verso 4, ele diz, ó, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, ou seja, a força de Davi era consumida. A, a, só para a gente, tem tanta coisa para ver, mas aqui, deixa eu ver, 1 Samuel 5, verso 6. 1 Samuel 5, verso 6, só antes da gente. 1 Samuel 5, verso 6. E aí o verso 6. Porém, a mão do Senhor castigou durante os Asdodes, e os assolou e os feriu de tumores, tanto em Asdod como no seu território. E aí, não sei se você vai lembrar desse episódio, é quando a arca é pega pelos filisteus, e ela fica nessa cidade, onde havia uma adoração, né, a Asdod, a Astarote, e aí o nome era ali próximo. E então, assim, tinha Baal, tinha vários deuses nessa região, Dagon, e aí ele caía, perdia o, as mãos, ficava só o cotoco do corpo lá da estátua, e aí eles tinham doenças, tinham dores. A 1 Coríntios também, da ceia, né, vai falar sobre isso, porque o pecado, quando a gente vai lá, até eu acho que é importante a gente dar uma lida. Ah, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios 12, peraí, 11. 1 Coríntios 11. 1 Coríntios, capítulo 11, o verso 27. E aí vai falar da ceia, a imprudência. Por isso, aquele que come pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E eis a razão que há entre vós muitos fracos, fracos espiritualmente, fracos na fé, que oscilam, doentes da alma emocional, doentes do corpo, enfermidades, e não pouco os que dormem, ou que acabam morrendo por causa disso aí, a saber, como Judas, entre outros aí. Mas é só para a gente entender que o que o pecado faz. É isso que o diabo tenta enganar nossas vidas. A manter o pecado é manter uma sentença de morte na nossa vida. O diabo ele vai soprar no meu e no seu ouvido para que a gente não confesse, não se arrependa e não muda a nossa vida. O desejo de mudar, o desejo de acertar, é o momento em que Deus fica tocando no nosso coração para que a nossa vida seja transformada e transformado quem está na nossa volta também. E isso é bem legal,
Porque Davi, voltando no Salmo 32, e ele revela esse sofrimento, né? Então, os ossos dele, o corpo dele era envelhecido, ele sentia exatamente isso que Coríntios nós lemos. Ele, o gemido ali, a alma dele estava fraca. A alma dele, ele sabia da verdade, ele sabia o que tinha que fazer, mas ele não tinha coragem de fazer. Graças a Deus que Deus põe na nossa vida alguns Natãs aí, que nos ajudem a vencer o pecado. E a força de Davi era consumida. Quando ele chega no verso 4, e aí o Cabdá, né, que é a mão aí, né, e a Decá, que é a tua mão pesava sobre mim, essa era a questão. Alguns atribuem essa questão da disciplina, mas eu acredito que aqui não é a disciplina de Deus, é a falta da ação de Deus. Porque daí uma vez, eu lembro muito ali de 1 Coríntios 5, não vai dar para ler tudo, mas não precisa ir lá, do menino que dormia com a mulher do seu pai, a madrasta, e aí Paulo até sentenciou ele para que o espírito volte para Deus e ele venha morrer em consequência do pecado dele. Em 2 Coríntios, Paulo vai falar de novo dessa situação. O menino se arrepende, o menino muda a situação. É, é, não estamos aqui para julgar o contexto em si, porque os contextos eram bem complexos, né? Se você pensar que Rubem dormiu com a esposa de Jacó, seu pai também, né? O negócio era muito complicado. Tinha muita família e era filho, não era mãe, sabe? Convívio, tudo era muito complexo. Então, tinha tudo isso aí. Mas Davi, ele coloca a situação do peso do pecado. Eu realmente não vejo. Quando fala que Deus disciplina o que ama, é o amor de Deus na disciplina, dizendo para aquela pessoa, ou seja, homem, seja mulher, olha, até quando você vai ficar nesse sofrimento? Até quando você vai viver nessa mentira? E aí chega no verso 5. E aí a virada e a confissão de Davi é tremendo aí, porque aqui ele entende o propósito de Deus na vida dele, e aí ele chama Deus para perto dele. Confessei o meu pecado e a minha iniquidade, e não mais ocultei. Diz: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Então ele chega, e ele vai falar essa palavra, confessou o pecado e a iniquidade. Ele entendeu que aquele pecado se tornou uma iniquidade porque se repetia. Então, é como se o adultério não foi praticado uma vez só, mas várias vezes ali com Batseba. A Bíblia não descreve, mas a iniquidade é essa repetição do pecado. E aí ele confessa o pecado dele e fala: Nossa Deus, eu pequei, eu errei, e me ajuda a consertar. E aí Deus perdoa. Esse é lógico, é o centro do salmo aí. Então tem uma mudança aí. Né? O verso 5 ele traz isso aí. Ele tem o silêncio de Deus, que a gente viu ali, o sofrimento. Aí depois eu tenho a confissão e a iada, que é confessar, declarar abertamente no hebraico. É, errei, e eu preciso da ajuda de Deus para mudar. Então ele confessa o pecado, a iniquidade, não mais ocultou. As pessoas já sabiam e ele precisava reconhecer. Natan foi lá para que ele reconhecesse esse pecado. Quando Natan, depois você pode ler em 2 Salmos,
segundo Samuel, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. E aí ele vê, logo depois da confissão, não é a disciplina. Ah, por que que às vezes a covardia vem? É um medo de ser disciplinado ou da consequência da disciplina. Porque você não sabe o que vai acontecer uma vez que você confessa um pecado. Porque nós estamos falando de outras pessoas. A pessoa pode olhar para você e falar, ó, não quero nunca mais falar com você, não quero mais estar com você, mas isso é importante. É, que Deus nos dê coragem para não ocultar aquilo que é errado em nossas vidas. E aí, ele tem a proteção divina, não tem um julgamento. Isso que é tremendo em Deus. Aí falar, né, que o Davi tinha um coração puro. Davi tinha um coração igual eu e você, né, lutando aí, às vezes, contra um desejo da carne, uma falha de caráter, mas que em um momento a gente possa ter coragem do Senhor de mudar a situação. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas. Em tempo de poder, encontrar-te. Com efeito, até quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Ou seja, ainda que venha uma enxurrada, Davi está falando que Deus vai ouvir a nossa súplica. E aí ele chega, tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instrui-te. Aí ele vai falar sobre não só a proteção, mas essa direção divina de Deus. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Nossa, isso é tão tremendo, porque agora Deus, ele não só traz o perdão, mas ele passa a guiar Davi e a ensinar pelo caminho. Esse é o relacionamento de intimidade, uma direção restaurada. E aí chega no verso 9 e 10, que é essa advertência é sempre tão cuidadoso o amor de Deus. Não seja como o cavalo ou a mula, sem entendimento. A palavra de Deus fala: o tolo, quando se cala, passa por sábio. Seja tardio no falar e se apresse no ouvir, como disse Tiago. E isso é uma coisa importante. Os quais, com freios e cabrestos, são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Ou seja, você precisa, como um cavalo, uma mula, um jumento, colocar um cabresco na boca dele lá para machucar, para ele falar: oh, presta atenção aqui, ó, anda para cá, anda para lá. Né? Então, assim, Deus não quer isso sobre a nossa vida. Nós não somos um cavalo, né? Ou qualquer um quadrúpede aí, um animal irracional. Nós temos essa questão de entendimento. E também não adianta culpar o diabo, a carne é fraca, mas o pecado nunca foi vitamina para ninguém. Mesmo porque se o diabo tivesse tanto poder assim sobre a vida do homem, Deus não tinha amaldiçoado a serpente. Ele só amaldiçoou a serpente porque ela podia ter dito não. Se até um animal pode dizer não, se não fosse assim, você ia ver o cachorro endemoniado, o gato endemoniado. Ele tem o poder de dizer não para o sopro do diabo, assim como eu e você, muito mais ainda. Né? Precisa ter uma racionalidade. Deus não só perdoa aí, mas ele passa a guiar Davi, instruir e ensinar o caminho. E isso é um relacionamento instaurado. Aí o verso 9 e 10, ele diz: "Oh, não sejais como cavalo e a mula, sem entendimentos, quais com freios e cabeças são dominados, ou de outra sorte não te obedece, muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá." Ou seja, então nós caminhamos aí para essa advertência de sabedoria. Davi vai trazer isso aí. É, Deus quer e traz essa obediência para que eu e você vivamos uma vida melhor, mais tranquila,
não tem assim, é, é, como é que eu vou falar? Ah, nossa, olha só, viver uma vida na presença de Deus é uma vida sem vergonha, no sentido, a gente vê esses escândalos que aparecem no meio evangélico, né? Que triste isso, né? A pessoa às vezes mancha a biografia dela, eu entendo bem disso também, infelizmente. A gente mancha a biografia por uma coisa que não era o que Deus queria para mim ou para você. Então ele traz agora uma alegria final. O verso 11 ele termina: alegrai-vos no Senhor. É, nossa, eu acho tão lindo isso aí. Acabou. Aquilo que te acusava não te acusa mais. Terminou. Acabou. Alegrai-vos no Senhor e regozijai, ó justo. Exultai vós todos que sois retos de coração. O salmo termina com alegria e não com a culpa. E isso é tão legal porque é, a xerê, que é bem-aventurado, é essa e não é uma questão de apenas ser só feliz. É uma pessoa plenamente realizada e é que ela encontrou favor, né? Porque Deus cobriu o pecado dela, ele o ocultou. Deus nunca ignora o nosso pecado. Ele remove o pecado de nós, né? Então, assim, qual que é o perigo do pecado, esconder o pecado? Essa dor emocional, esse sofrimento físico e a distância de Deus. Mas quando a gente confessa, aí traz esse alívio na nossa alma, a gente sente perdoado e aí tem a restauração. Deus vai nos ensinar daí a andar no caminho certo, vai nos direcionar e vai ouvir a nossa voz, aconselhar, que Davi fala ali, né? Essa é a questão do aconselhamento, porque daí você se sente amado por Deus, se sente pertencente e filho. O Salmo termina e começa com fidelidade. Na devocional do pastor Carlito Paz, ele sempre tem do lado ali uma para você escrever, né? Ele põe ali para você anotar o que você tem para agradecer, interceder e agir. E eu tenho colocado já há algum tempo essa questão da fidelidade. E a fidelidade de Deus, ela traz isso, essa alegria do perdão, a felicidade, a alegria de você ser fiel ao Senhor. Ele começa a ler você feliz, né, bem-aventurado, e ele termina com essa alegria. Ele, como a gente viu, Romanos vai citar isso aí. O Salmo direciona exatamente isso: confessar o pecado, não esconder o pecado, ser sincero, levar na cruz. Deus certamente nos perdoará e aí nós estaremos felizes. Então, confessar o pecado e ser perdoado é o ponto de transformação. Quando o homem abre, Deus restaura. Amém? Ó Pai, eu quero agradecer porque o Senhor nos orienta. Tire de nós todo pecado, toda iniquidade, tudo aquilo que nos distancia do Senhor. Nos traz coragem nesse dia para confessar diante de Ti os nossos pecados e abrir mão dele e viver um caminho novo com o Senhor, um caminho de direcionamento, um caminho de onde a Tua graça, a Tua paz fala ao nosso coração. Tire de nós toda raiz de iniquidade, tire de nós toda mentira, todo engano, para que possamos ser bênçãos na vida daqueles que estão perto de nós, onde a gente pode dar um testemunho, onde o pecado reinou e agora abunda a graça do Senhor, onde o pecado não reina mais, mas o teu amor permanece para sempre. Dá-nos um dia na tua presença, de vitória, de graça e de paz, onde o Senhor se agrade de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Que Deus nos abençoe
nessa semana, nesse fim de dia, né? Ensolarado de outono aí, no nome de Jesus.